Vamos lá, galera. Começar a gravar aqui. Buenas noches. Acho que última lição. Yay! Fale aí, jovem. Palmas. Uhul. Lá. Alguém gostaria de começar? A Simone aí, ela se pronunciou aí, ó. Pode falar, sim. Olá. Não, Tata, você. Eu sempre começo, mais ou menos. Pera um pouco, só um minutinho, gente. Esse é o meu micro-ondas com a alimentação dos campeões. Eu posso ir, ô, Tatá, enquanto tu ajeita aí. Eu vou falando aqui. Final da lição de Gênesis, né? Gênesis parte 2. É isso? Porque do Japão não começou ainda, né? Mas, gente, tanto acho que Gênesis parte um e Gênesis parte 2. Eu acho que assim, de maneira, se a gente for pegar assim cada história de cada personagem ali bíblico que a gente estudou sobre, né, Jacó, Abraão, tudo mais, José, eu acho que de maneira individual, a vida desses homens, a gente consegue aprender muita coisa e absorver muita coisa na história de cada um. Agora, uma coisa que eu estava refletindo esses dias é que se você for parar para perceber que os patriarcas, né, essas primeiras pessoas assim que Deus levantou e que Deus usou, tudo mais, o quão, o quão não problemático, mas o quanto que Deus ele foi misericordioso, porque a história de vida dessas pessoas, os erros que elas tiveram, sabe assim, elas não se tornaram quem elas são para nós hoje pela performance apenas, né, que em algum momento da vida deles eles começaram a ter, né? Não foi pela história de vida super excelente, sem erro e, e sem imperfeição, mas você vê ali muitos erros no começo, sabe? Sei lá, desde Abraão mentindo lá pro moço lá de que a esposa dele era a irmã dele, né? Desde Jacó passando a perna no irmão duas vezes, né? Sei lá, vários erros, sabe? E apesar disso, apesar desses erros, dessas limitações, dessas coisas que o Senhor não aprova, você vê a misericórdia de Deus e ainda assim Deus os levantou, né, como grandes homens de Deus, os patriarcas, né, a nação de Israel, que veio de um homem que passou a perna duas vezes no próprio irmão, né, que houve uma contenda na família por conta disso tudo. E eu acho isso muito incrível, tipo assim, da mesma forma Abraão, né, todo o rolê ali com Ismael e tudo, que não era pra nem ter existido. Mas ainda assim, tipo, Deus foi bom, né? Então, assim, eu tava refletindo esses dias sobre a misericórdia de Deus, né? Que o começo ruim, ou até mesmo a trajetória ruim, não significa um final ruim, né? E eu tava refletindo sobre isso, então acho que uma das coisas que eu mais, assim, absorvi de Gênesis um e Gênesis parte 2 também foi isso, de ver a misericórdia de Deus sendo aplicada na vida desses homens e dessas mulheres lá do início. E glória a Deus por tudo isso. Então, acho que é isso, desse final de matéria, né? Foi muito bom, né, rever e ver de maneira profunda cada história e ter aprendido muito. Amém, amém. Sorry. Voltei aqui. É, Deixa eu aparecer só. Então, cara, isso que você falou, Cairo, não consigo te chamar de Breno, me perdoe, eu vou melhorar, você é uma pessoa melhor, tá? Mas isso que você falou, cara, é tão real, porque eu tô com um louvor na cabeça que a semana toda, né? Mas basicamente o louvor fala, né? Que é pela graça, que não é pelo que eu faço, não é por quem eu sou, mas é só, né? Realmente pela graça do Senhor. E algo, né, que eu acho que foi na lição 8.2 sei lá, que fala sobre o integrar no ministério. E durante essa semana, nessas últimas semanas, mas especificamente durante essa semana, eu venho pensando muito sobre isso. É,
sobre essa questão do ministério, sobre a correria que a gente tende a fazer e vou fazer, vou correr e tal, isso pega muito pra mim, porque, cara, eu gosto de ser útil. Então, às vezes, eu exagero na coisa do estar presente em tudo, em toda hora. E é algo que, assim, que eu entendo, assim, que eu realmente sei que eu preciso melhorar. É, até porque, por exemplo, eu sinto muita falta de estar com a minha família. Apesar de tudo. Ninguém me obriga, enfim, a estar onde eu estou, mas eu sinto falta de estar com a minha família. Às vezes, assim, por conta das coisas que eu vou me envolvendo. Dito isso, por conta dessas lições que fala sobre como o que Jesus ensina sobre as pessoas, né, entrando no ministério, né, sobre como encaminhá-las, como auxiliá-las, como dar suporte, como calçá-las. Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre, apesar de existir um step by step, existir, né, toda uma regra no nosso ministério, inclusive, né, na nossa igreja fala sobre o trilho, né? Do membro, o trilho do discipulador, tal. Mas tudo isso fala sobre leveza e graça, não ser sobre a força do nosso braço. E a lição fala muito sobre o que Jesus nos ensina através, né, uma dessas lições, né? O que Jesus nos ensina nesse sentido, se referindo especificamente sobre o ministério, e fazendo essa correlação, né, com tudo que a gente aprende, adquirimos de conhecimento, hoje estudando a Bíblia, fazendo esse curso teológico, no final das contas, para, obviamente, conhecer mais a Deus, né, e de fato estarmos aí mais profundamente íntimos em relacionamento, mas também para nos calçar, para levar, né, para cumprir a grande comissão. Mas nada disso fala sobre um peso sobre nós, né? Isso me faz refletir justamente nisso que você falou, Breno, de é, a palavra não esconde os efeitos de ninguém, né? De ninguém que está lá, mas também mostra um Deus misericordioso que, embora saiba das nossas falhas, é, tem uma frase que eu escutei que pra mim faz muito sentido. Quando Deus chamou você para o ministério, né? Quando Deus nos chamou para o ministério, ele levou em consideração a nossa estupidez, né? E às vezes os nossos erros de percurso. E embora seja uma frase engraçadinha, cara, é muito real. Porque eu fico pensando, cara, se Deus não tivesse levado em consideração as decisões que de fato por vezes são estúpidas, ou os meus erros, as minhas falhas, ele certamente não me chamaria. Se ele não soubesse, né? Então eu creio que é isso, assim. Tanto Gênesis 1, Gênesis 2 e tudo até aqui tem me feito refletir sobre isso, sabe? Sobre equilíbrio. Embora uma vida para Jesus não seja equilibrada, 100% dele, mas sendo 100% dele, fala sobre é, entender que é pela graça, que é uma, assim, que eu sou falha, que eu cometo erros, assim como esses personagens que a gente tanto admira, que fizeram grandes obras, mas que acima de tudo eram homens falhos, pecadores, que cometeram grandes erros aos nossos olhos, mas que ainda assim o Senhor escolheu e usou. E é claro, José é um exemplo assim de tipo um ótimo exemplo de confiança. Tanto, né, quando a gente foi escrever, foi esse, a gente, né, quando eu fui escrever o meu, a última atividade nós tivemos, né, que era para falar sobre confiança, confiança, obediência e qual era o terceiro ponto? Fé. Confiança, obediência e É, fé. É, é muito difícil não passar pela vida de, assim, não usar só a vida de José como exemplo, né? Mas aí a gente vê, inclusive, nisso, né? Quando a gente fala sobre confiança, obediência e fé, leva em consideração as pedras de percurso que a gente tropeça, por nossa culpa, claro. É, e, embora tudo isso seja verdade, não tira o mérito, né, do Senhor estar conosco e nos ensinar e usar o nosso erro, aquilo que a gente tropeça, para que a gente cresça, mas também para que o reino seja edificado. Que seja pelo exemplo de, ó, a Thaís fez isso aqui, não foi tão bacana, não faça. Acho que é isso, cara. É constante aprendizado e, primeiro, tirar desse pedestal de perfeição os grandes nomes,
mas também colocar num pé de assim como eu fui alcançada pela graça, todos eles foram também. É isso. Eu acho que até aqui é só isso. Amém. Eu fico esperando seu amém. Isso, Raci, deem aí Amém. seus oceanos de Vou, sabedoria. meus dois dedos de contribuição, né? Eu tava aqui pensando, né, realmente fazendo esse paralelo, né, Gênesis 1, Gênesis 2, o quanto a gente aprendeu de forma mais profunda em relação às histórias bíblicas, que tem feitos de fé e milagres incríveis, mas também tem a realidade, né, do ser humano sendo mostrada, né? E a gente vê realmente a sombra e a representação de Jesus em vários momentos. E aí eu ficava pensando assim, cara, é, é- inclusive as aulas agora, e combinou com as aulas que a gente está tendo de resolução de conflito. E uma das coisas que o pastor Fabiano estava falando era assim, resolver o conflito é quando duas pessoas estão brigando e você diz assim, tu vai para esse lado, tu vai para o outro, e não tem a mínima consideração de fazer uma quebra de relacionamento, porque não existe. Não existe um relacionamento entre duas pessoas. Então, quando existe um relacionamento presente, quando existe sei lá, uma família, um casal, qualquer nível de relacionamento, você não vai resolver esse conflito, você vai transformá-lo. Porque o objetivo. E eu vejo, tipo assim, Gênesis é Deus fazendo isso. Ele não resolvendo o conflito que o ser humano criou no pecado, e sim tentando transformar esse conflito em bênção, através dessa transformação, para tentar resolver o nosso problema, mas sem quebrar o nosso relacionamento, sem quebrar a nossa intimidade. E a gente vê isso na vida dos personagens, dos patriarcas, dos personagens bíblicos seguindo. E aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza, ele tá tentando transformar esse relacionamento. Mas por que Jesus, sei lá, Gênesis, Gênesis 2, o homem cai porque Jesus não volta e já salva a humanidade? Bom, sei lá, pra mim, na minha cabeça, talvez resolveria. Mas eu fiquei pensando assim, é, será que resolveria? Será que nesse plano de montar as em cima das sombras, tudo aquilo que foi construído, é, seriam mais pessoas salvas, seriam mais pessoas alcançadas depois dos anos, né? E aí seria realmente irrefutável a, 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 a forma que Jesus veio, né? Não sei se eu estou falando com lógica, manter esse relacionamento é, é, Deus e artifício para conseguir pessoas que afirmam aquela mentira, né? Que tipo, demorando para vir. Ele vai vir no tempo certo. Que aí todo mundo vai ter a oportunidade de ou encontrar Jesus, eternidade ao lado de Deus ou não, entendeu? Então, assim, é, eu vejo esse Gênesis 1 e 2, né, principalmente o 2, como esse ensaio de que vai ser o Antigo Testamento, ele tentando, assim, preservar essa conexão, essa intimidade, esse relacionamento, até quando Jesus chega, né?
Lógico que Jesus continua isso, né? Mas esse desenho, né, da vinda de Jesus, do amor de Deus e da compaixão sobre as pessoas sendo realmente impressas em vários momentos da Bíblia, né? E então, é, não é à toa que Jesus é um exemplo de liderança. E é por isso que nós somos, acima de tudo, discípulos de Jesus e não de qualquer outra pessoa, né? De qualquer outro profeta, entre aspas. Não, somos discípulos de Cristo, porque é nele que está a maior figura de liderança e não é somente nós cristãos que reconhecemos. Várias pessoas, ateus e vários estudiosos, reconhecem realmente nas palavras de Jesus o poder da liderança, da fé e da confiança, né? E é isso. Amém. Amém. Amém, amém. Manda bala, sim. Amém. É, eu tenho visto assim, na última semana, muitas coisas acontecendo assim na minha família e também próximo de mim, muitas coisas tipo pessoas enfermas, sabe? Eu- uma avalanche assim de enfermidade e por várias pessoas próximas. E ontem eu estava no posto de saúde e aí uma pessoa chegou próximo de mim, uma pessoa que nunca tinha falado comigo, mas que mora próximo da minha casa, mas nunca tinha falado. E aí essa pessoa começou a falar de Jesus, sabe, comigo. E talvez ela saiba, né, que eu sou crente, né? E aí ela foi falar comigo, porque nós estamos vivendo também agora um tempo de que muitas pessoas estão, eu não sei, Deus está usando assim muitas pessoas para para áreas específicas e aí ela estava conversando comigo, falando sobre coisas que ela, falando de José, né? Assim, coisas que acontecem com ela e que ela precisa falar para as pessoas. Tipo, ela recebe sonhos e, e ela e algo que vai acontecer, né? E aí ela precisa ou falar para a pessoa ou orar para a pessoa, né? José viveu isso. E aí eu, eu tenho visto assim também que muitas coisas estão acontecendo assim para que haja um arrependimento na vida da pessoa, sabe? Por conta do pecado, né? Depois tem as consequências. E aí eu vejo que Deus está apressando para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam alcançadas, né, pelo Evangelho. E isso tudo que nós vimos agora em Gênesis leva para isso, né? A vida de Jacó, a vida de Abraão, né? Começando com erros, mas que no final eles foram pessoas, né, que viram a glória de Deus, que experimentaram e que estão na Bíblia para que nós seguimos não os erros, né, mas olharmos para os erros e tornar e acertar, né, e pegar a parte boa que eles viveram e desejar também experimentar isso. E eu tenho aprendido muito assim com Gênesis, sabe?
com essas aulas agora. Cada aula trouxe um ensinamento, é, não que diferente, mas que uma coisa vai complementando a outra, né? E essa semana foi bem, foi bem, foi bem forte na nossa família, né? Descobrimos que o meu sobrinho ele está passando por uma enfermidade agora e essa semana ele passou mal e nós tivemos a notícia de que ele poderia não acordar, né? Poderia não amanhecer. E aí nós, nós, ele não é cristão, né? Não aceitou Jesus ainda. Então a gente precisou, ele não mora aqui, mora em outra cidade, então nós precisamos acionar pessoas para que fosse lá com ele e falar de Jesus, né? E falar que ele precisa aceitar Jesus, que ele precisa, né, entregar a vida dele totalmente para Jesus. Então, Jacó viveu isso, né? Ele precisou ter um encontro com Jesus para que a vida dele fosse mudada. Talvez o meu sobrinho precise disso também, ter um encontro verdadeiro com Jesus para que toda essa enfermidade caia por terra, né? E aí, a mulher me falou também que as pessoas que Deus está levantando, elas também estão passando por dificuldade, elas também estão enfrentando doenças assim, ou situações que venham tirar elas do chamado, né? Que venham tirar elas da presença de Deus, assim, do que Deus está chamando elas para fazer. E nós temos vivido isso. Assim Amém. travou aí? Ela travou. Hum, Travou. Eu pensei que eu tinha travado. não, acho que travou lá. Esperar ver se ela volta. Falta ainda 3 minutinhos. Sim? Deixa eu ver se ela tá escutando. Hum, hum. Acho que não. É, caiu. Caiu. Tá. Vamos ver se ela entra. Falta 2 minutinhos ainda. Mas eu acho que é isso, That, né, galera? that's it. That's it. Agora é Japão. Japinha. Vou até com a blusa aqui. Japão. Você vai pro Japão no seu prático? Oi. Eu? É? Profético, hein? Mas não, atualmente não. Mas você fez GMS, não fez? Você foi pra onde? Você não Eu não fez? fiz. GMS nunca. O Caio nunca fez GMS. Fiz não. Eu É. dou aula desde a 1, mas não Ele fui dá aluno, aula não. só. De teatro. Me fez gritar na cara das É. pessoas e eu assustar o É. pastor E a Jânio. história do avivamento também. E dons do Espírito também. Dom do Espírito. Junto com Hum. Samuel Azaf. Ah, sim. É, eu comecei dando só de teatro na turma 1. Isso. E aí na turma 3 foi Avivamento e Teatro. Aí turma 4 e 5 Avivamento e Dons do Espírito. Quer encerrar a gravação? É isso que. Nossa, você leu minha mente, eu ia falar isso agora. Acho que assim não volta. 1 minuto